Olá, pessoal. Bom, aqui para a gente iniciar o nosso curso, eu preparei uma aula aqui para a gente conversar um pouco sobre os conceitos iniciais aí relacionados ao sensoriamento remoto e também à manipulação de SIG. Em específico, o que a gente vai trabalhar no nosso curso, o QGIS, tá bom? Então a gente inicia aqui a nossa apresentação falando um pouco da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Então a gente tem um sistema aqui simplificado, onde a gente tem uma fonte de energia, que é o Sol, que emite radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, ela interage aqui com a superfície da Terra, não só com a superfície, porém também com a atmosfera. E a partir dessa interação, a gente tem três processos aí, né? Três, quatro processos. A gente tem a radiação que incide, ok? Num determinado alvo. A partir dessa interação, a gente tem uma parte que é absorvida. Em geral, essa parte da radiação eletromagnética absorvida, ela é transformada em calor, né, em aumento de temperatura, ela tem essa consequência. Parte é transmitida para outros alvos, tá certo? Ela sofre difrações, tá bom? E tem uma parte também que é refletida, tá? Então, a partir dessa situação, por exemplo, no caso dessa energia incidente aqui, ao interagir com a nuvem, tem uma parte que ela pode ser o quê? Refletida. Tem uma parte que ela pode ser absorvida e outra transmitida aqui, né? E atingindo alvos na superfície terrestre, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Isso, vamos continuar. E o que que acontece, pessoal? A partir daqui a gente passa a ter alguns conceitos interessantes em relação à absortância, tá certo? A reflectância e a transmitância. Tudo bem? Lembrando que se a gente considera que o que sai aqui da nossa fonte de energia seja 100%, tá? Uma fração dela vai atingir aqui a superfície do um determinado alvo, vai sofrer essas interações aqui, tudo bem? E percentualmente a gente vai ter uma fração dessa energia que vai chegar até nosso sensor, né? Isso é um conceito muito importante porque grande parte das imagens que a gente faz uso no sensoriamento remoto, o que chega aqui nessas fontes, né? Aqui nos nossos fontes satelitais, chegam e são transformadas em números digitais, né? Digital number, tudo bem? Que nada mais é do que uma sensibilidade à energia, tá? E aí vai depender se essa imagem era 16 bits, 32 bits, 8 bits, que ela vai nos dar um tom de cinza associado a essa energia que chegou. Porém, quando a gente quer trabalhar com dados físicos sobre essa energia, a gente precisa transformar esse digital number em valores de absortância, transmitância, reflectância, tá? Esses números vão variar entre 0 e 1, tá ok? Vão variar entre 0 e 1, lembrando que esse 0 e 1 é a porcentagem dessa energia que foi sensibilizada lá. Tá? Então, se a gente tem um valor de 0,5, significa o quê? Que parte desse 100% aqui, 50% chegou a esse sensor num determinado comprimento de onda. Tá? Então, a gente tem essa reflectância aqui de 0,5. E é a partir desses números de reflectância que nós conseguimos analisar a característica espectral dos alvos. Tá bom? Então, muito importante a gente ter isso em mente aqui dentro do espectro eletromagnético. Lembrando que o que a gente consegue enxergar está aqui caracterizado num determinado espectro eletromagnético que a gente chama de visível, tá certo? Acima desse visível a gente vai ter comprimentos de ondas maiores, tá? Então, após aqui a cor vermelha naquele limiar que a gente consegue enxergar, a gente passa a ter o que a gente chama de infravermelho, tá certo? E aí a gente tem um infravermelho próximo, o NIR, né? O infravermelho médio, tá? Que é um pouquinho depois do infravermelho próximo e assim por diante, tá bom? Abaixo disso também a gente tem as microondas, tá?
e esse nome de micro-ondas ele vem associado ao comprimento de onda, que ele está abaixo do visível, tá bom? Então, quando a gente vai caracterizar a nomenclatura dessas radiações eletromagnéticas, a gente acaba tendo por base o comprimento de onda, mas eu também poderia estar falando de ondas eletromagnéticas de alta frequência, né? E no caso do infravermelho, comprimentos de ondas de baixa frequência. Consequentemente, a gente tem uma inversão aí, né? É, que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa, tá? E quais são as aplicações? Uma delas está aqui, né? A gente tem objetos na nossa superfície terrestre, por exemplo, folhas, né? Da própria vegetação, que tem respostas espectrais diferentes quando interage com a radiação eletromagnética, tá bom? Então, por exemplo, uma folha saudável, ela se caracteriza por ter uma alta reflectância no infravermelho próximo, diferente das vegetações que sofrem um estresse hídrico, por exemplo, né? Então, a partir daí, a gente consegue caracterizar num gráfico de reflectância por comprimento de onda e consegue identificar alguns picos, tá? De interação com a radiação eletromagnética, aonde essa vegetação ela tem um poder, um alto poder de refletir. Então, por exemplo, aqui no infravermelho próximo, como a gente viu, uma vegetação saudável, ela reflete bastante esse comprimento de onda, né? E aqui, no caso, é o contrário, ela absorve um comprimento de onda, ela tem uma absorção desse comprimento de onda muito alto nesses dois pontos aqui, ó. Tá certo? E o que é que essa vegetação tem que faz com que ela absorva grande parte dessa energia eletromagnética nesses pontos? Esses pontos aqui estão associados à a hidratação dessa vegetação. Então, a água ela tem um poder muito alto de absorver ondas eletromagnéticas nesse espectro aqui, né? Então, quando a gente constrói essas zonas de absorção e reflexão, a gente acaba caracterizando um alvo, né? Então, nós vamos ver, né, futuramente, que a vegetação ela tem, em geral, esse tipo de característica. Então, isso me permite, dentro de um SIG, o que? Contrastar esse tipo de alvo, a vegetação, com a água, por exemplo. Ó. Olha o espectro da água. Ela praticamente absorve todos os comprimentos de onda aí incidentes do Sol. Tá certo? Então, quando a gente tem um espectro eletromagnético aqui de um alvo com essa caracterização, a gente pode falar que isso daqui está muito próximo, né? é, de absorção de um corpo negro, no caso, absorvendo aí quase que todas as faixas de radiação, tá? E a gente já tem na literatura que isso caracteriza um corpo hídrico, tá bom? E assim por diante, pessoal, a gente tem o solo, aí tem tipos de solo que vão responder de formas diferentes em relação à interação com o espectro eletromagnético, tá bom? Então, isso nos permite diferenciar áreas queimadas, vegetações secas, né? E essas vegetações secas, quando a gente identifica esse espectro dentro de um SIG, nos permite o quê? Poxa, é uma vegetação seca. Então, provavelmente, o incêndio, quando atingiu essa região, ela teve um comportamento diferente de quando atingiu uma vegetação amplamente saudável, né? Então, isso que faz parte da nossa investigação, por isso é importante ter esses conceitos aqui, tá bom? E aí, falando em relação aos tipos de sensores, a gente tem uma divisão principal aqui entre sensores passivos e ativos. Em geral, as imagens ópticas, elas são formadas a partir de sensores passivos. E o que significa isso? Precisamos de uma fonte primária, né? Interagindo com esses alvos, né? E a partir dessa reflectância da fonte primária, nós captamos essa energia, transformamos elas em informação, tá certo? Então, a maioria dos satélites que nós vamos utilizar são
são de imagens de sensores passivos, mas a gente tem sensores ativos também, como radares, né, que eles têm uma energia interna através de um dispositivo eletrônico, de uma bateria, que ela emite uma energia para o seu alvo. Há aquela interação, há a absorção, a transmissão, a reflectância, e depois ele capta novamente essa energia. Então ela sabe quanto que emitiu e a partir daí faz o cálculo e verifica quanto que chegou. O que ficou dessa diferença, né? O que ficou dessa diferença em porcentagem, a gente tem essa parte de espalhamento, a gente tem essa parte de absorção e assim por diante, né? O interessante é a gente notar aqui que, em geral, os sensores ativos, eles, no caso do laser e do radar, se a gente olhar lá no espectro eletromagnéticos, eles possuem um comprimento de onda menor, né? E por ele ter esse comprimento de onda, na verdade, vamos ver aqui, o radar ele tem um comprimento de onda maior, né? Tá, vou rever esse conceito aqui, mas a partir do momento que ele interage ali nas nuvens, ele consegue o quê? Difratar, desviar, tá? E atingir alvos na superfície, mesmo que a gente tenha nuvens, por exemplo. Tudo bem? Mesmo que a gente tenha nuvens, tá certo? E isso é muito importante quando a gente vai fazer análises hidrológicas dos nossos fenômenos, né? Por exemplo, se é um dia que está com bastante nuvens, se a gente usar um sensor ativo, um radar, por exemplo, a gente vai conseguir obter informação aí da superfície, tá bom? Lembrando que quando essas informações chegam lá aos nossos sensores, elas são transformadas em informações. Uma dessas informações é as suas coordenadas, ou seja, em que região do espaço o que ela representa. E dentro dessa região do espaço, a gente pode representar de diversas formas, né? A gente pode ter projeções, né, cilíndricas, cônicas e planas, tá? É, Todas essas projeções, elas são baseadas aí em um modelo cartográfico, tá? Existem modelos que consideram o planeta Terra como uma elipse, né? Tem outros modelos que consideram a Terra como um ageoide, ou seja, com toda a sua estrutura de relevo e considera o seu centro não um centro geográfico, mas sim um centro de massa, tá certo? E a partir desse centro de massa, geradas as coordenadas, tá certo? Na superfície terrestre, né? Eixo X, Y e Z, né? E às vezes ela está baseada onde? Esse centro está baseado num geóide, tá certo? Porém, a gente tem uma projeção aqui muito interessante, que é como se a gente pegasse esse cilindro aqui, colocasse ele deitado e passasse na superfície terrestre. A partir daqui a gente vai gerar um gomo. Esse gomo aqui, em seguida, a gente pode o quê? Planificar, né? Aqui a gente não está com esse cilindro, tá? Mas é como se esse cilindro estivesse passando aqui e a gente planificasse essa região, tá? Esse sistema de referência foi definido como a Universal Transverse Mercator, né? E o que ele fez isso? Ele pegou esse cilindro, envolveu todo o planeta Terra e dividiu em 60 fusos, tá certo? Aonde cada fuso desse, eu não consigo ver aqui onde que tá aqui. 60 fusos, aonde cada fuso desse foi dividido aí em quadrantes, tá certo? Aonde esses quadrantes a gente tem uma distância em metro fixa, tá? Lembrando que quanto mais próximo a gente está do Equador, menos distorção nós vamos ter nesse tipo de projeção, e quanto mais próximos ao polo, maior vai ser a nossa distorção para representar uma distância física no nosso terreno, tá bom? Então, em geral, quando nós precisamos fazer cartas, né, nós utilizamos esse sistema de projeção, tá certo? Então foi dividida em 6 graus, tá? Cada gomo desse.
onde a gente tem no centro aqui o valor 500, né? Onde ele diminui aqui e aumenta para o lado direito. Assim como no entre sul e norte. A partir da linha do Equador, nós temos uma crescente na sua projeção. Imagine isso aqui um eixo X e Y, tá certo? Na superfície terrestre. E a partir daqui a gente vai diminuindo. Então, por exemplo, eu poderia representar essa coordenada aqui, tá? Como 8.000 de latitude, tá? E 600 de latitude. Então, se eu tivesse que representar aqui, essa minha coordenada estaria aqui representada dessa forma, obviamente, em quilômetros. Tudo bem? Então, quando nós temos alguns tipos de trabalho que a gente vai trabalhar em SIG para calcular áreas, né? Então, esse modelo aqui ele se torna um pouco mais preciso do que qualquer outro tipo de sistema de referência, por exemplo, de coordenadas geográficas, né? Em graus, segundos e minutos. Bom? Dando sequência, a gente fala aqui dos dados matriciais e vetoriais. A gente já comentou sobre esses dados, né? Esses dados matriciais, eles são representados aqui por matrizes, tá certo? Por exemplo, uma imagem, ela possui pixels. Cada pixel desse é um elemento de uma matriz, tá certo? Já os vetoriais, eles nos dão formas, né? E carregam consigo atributos, né? Esses atributos podem ser de infinitas espécies. Tá? Aqui a gente compara, por exemplo, quando uma representação de duas formas, né? Eu tenho um elemento aqui, uns rios, por exemplo, tributários e rios principais. Eu posso representar ele através de um polígono, tá? Que é um dado vetorial, porém posso representar através de pixels, tá? Aí seria o quê? Uma representação matricial. Pontos de referência, por exemplo, a capital, a localização da capital de determinados municípios. A gente pode representar de forma vetorial, através de pontos, ou por pixels, tá bom? E poligonais, por exemplo, eu tenho essa área aqui que é uma área de água. Aqui, vegetação. Aqui, área construída. E aqui, por exemplo, a área construída, posso colocar aqui, sei lá, mineração, na região de mineração. Então, todos esses dados aqui, a gente tem algoritmos dentro dos nossos FIGs que podem transformar isso em matrizes. E aí a gente se pergunta, para que eu vou querer transformar polígonos em matrizes? Porque às vezes, através de matrizes, a gente pode construir o que a gente vai chamar de álgebra de bandas, tá certo? O que são essas álgebra de bandas? Vai me permitir fazer a soma dessa camada com essa camada com essa camada, ou seja, sobrepor essas camadas a fim de fazer um determinado tipo de estudo, né? Diversos em relação a incêndio florestal, tá? E assim por diante, tá? Agora, esses dados, né, como eu falei aqui, os dados vetoriais em específicos, eles possuem atributos, né, que podem ser dados qualitativos ou quantitativos. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de atributos, tá, que representa aqui os municípios desse determinado estado aqui. E a partir desses polígonos, que são dados vetoriais do tipo polígono, tá certo? Nós temos o quê? Dados qualitativos e dados quantitativos. População rural, por exemplo, que aí a gente pode fazer estatística em relação a esses atributos, certo? Eu posso transformar tudo isso em pixels. E esses pixels podem levar qual valor consigo? Qualquer um desses atributos. Ou seja, eu posso gerar pixels onde cada pixel ele vai me indicar qual é a população que está presente ali naquela região. Tá? Então a gente pode fazer diversas operações nesse sentido. Tá? E temos alguns bancos de dados geográficos, e aí a gente tem lá na plataforma várias aulas explicando cada um desses dados, desses bancos de dados, tá bom? Vamos explorar na prática também eles,
tá? E esses dados geográficos, esses bancos de dados, eles contêm informações geográficas que a gente pode realizar o download, bem como, caso eu não necessite de realizar esse download para manipular de forma mais autoral, eu posso o quê? Fazer conexões com esses bancos de dados sem baixar, sem nada, apenas para representar determinada informação no meu projeto, tá bom? E voltando aqui a alguns desses bancos de dados, né, contém também bastante informações satelitais, não só bancos de dados em relação a informações políticas, como limites políticos dos municípios, dos estados, de países, mas a gente também tem informações ópticas, né? E aí é importante, para a gente relembrar lá o início da aula, que dentro desse satélite aqui, no caso o Landsat, a gente tem diversos sensores aqui posicionados em aqui, em determinados locais, e cada sensor ele está calibrado para absorver apenas uma faixa do espectro eletromagnético. Por exemplo, o azul costeiro, a gente tem um sensor que capta aí essa frequência ou esse comprimento de onda aqui. O azul já é um outro sensor que capta essa resolução aqui, né? E aqui a gente tem outro, e cada um desses sensores vai nos gerar o que a gente chama de uma banda, tá? Ou seja, uma imagem em tons de cinza, em tons de números digitais, que depois a gente vai precisar fazer alguns tipos de correções atmosféricas, tá? Para transformar isso em dados de reflectância, certo? E esses dados de reflectância vão ser gerados para cada uma dessas bandas aqui, tá? E aí nós temos, sempre que vamos trabalhar com uma imagem de satélite, eu preciso conhecer esses sensores, né, no qual a gente está utilizando os dados. Porque, no caso aqui, todas essas bandas, todos esses sensores aqui, ele tem o quê? Uma resolução espacial de 30 metros, aqui de 15, aqui de 100. Tá? Então, isso é muito importante porque, caso a gente deseje fazer uma álgebra de bandas, não é aconselhável, por exemplo, somar um pixel de 30 com um de 100, né? Então, a gente, em geral, precisa o quê? Transformar esse de 100 em um pixel de 30, para aí sim depois a gente fazer uma álgebra de banda. Por exemplo, vamos supor que esse aqui é o valor 1 e esse pixel aqui tem valor 2. Quando a gente faz esse tipo de conta aqui, a gente vai ter um erro associado, porque esses pixels não estão casando. Então a gente precisa fazer uma reamostragem desses dados, de modo que esse pixel vai ter um valor 1, esse aqui um valor 2, e o nosso resultado é um pixel com valor 3, tá bom? Lembrando que o Landsat ele tem uma resolução de 60 dias, porém a gente tem ativos hoje o Landsat 8, o 9, um está numa órbita ascendente, o outro numa descendente. Isso faz com que esse tempo de revisita para esse mesmo sensor que está embarcado nos dois caiam para 8 dias, além de que a gente também tem o sensor Landsat 7 ainda ativo, porém ele tem um problema, né, nos seus espelhos que deixa a imagem nas suas bordas um pouco borrada, né? Mas o centro aqui, ele tem uma imagem até de certo ponto limpa, então dependendo da nossa análise, a gente pode buscar as imagens dele aqui, caso a nossa região de interesse esteja aqui no centro, tá? Então, mas em geral, nós estamos usando basicamente o 8 e o 9, certo? Temos aí o Sentinel-2 também. Características dos sensores do Sentinel-2. Temos 4 bandas com resolução espacial de 10, uma, duas, três, 6 bandas com resolução de 20 e 3 bandas com resolução de 60 metros, tá? Aqui está o comprimento de onda central, então a gente tem um sensor, ele capta um pouquinho para cá e um pouco para cá, tá? Na banda lá do espectro. E é importante a gente saber qual é a banda que representa cada um desses comprimentos de onda, porque quando nós vamos fazer as composições para destacar determinados alvos,
né? A gente tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, a gente vai ver futuramente aí o índice de vegetação normalizado, que a gente usa o NIR, infravermelho próximo, e o vermelho. No caso do Sentinel, são as bandas 8 e 4, tá bom? Aqui dentro de algum daqueles bancos de dados já tem aula gravada sobre essa plataforma, que basicamente como a gente faz o download aí dentro da USGS de imagens Landsat, tá bom? Na plataforma do Copérnicos para baixar imagens Sentinel também. E às vezes a gente pode acessar essas imagens sem ter que fazer downloads, né? Em geral, a gente faz downloads quando eu preciso manipular essas imagens de forma mais autoral, realizar uma classificação supervisionada, né? Porém, quando eu quero só visualizar, criar elementos vetoriais acima dessa camada, eu posso fazer uma conexão remota. E aí, quando a gente vai fazer uma conexão remota e esse dado é um dado matricial, a gente tem a conexão WMS. Quando eu vou fazer uma conexão com dados vetoriais, eu tenho o WFS, né? E aí existe uma aula já lá na nossa plataforma, dando alguns exemplos aí da conexão WMS, né? Através do Geoportal. Lembrando que ela vai ser exportada para o nosso projeto em formato matricial, né? Não vai permitir alteração, dessa matriz, mas quando a gente tem esse dado exportado de forma é, vetorial, a gente pode salvar, né? Realizar o download dentro do próprio SIG, beleza? E assim manipular e alterar a nossa camada, certo? Aqui um tipo de conexão matricial, ou seja, dentro do QGIS eu estou visualizando uma imagem de 50 centímetros do nosso geoportal, certo? Consigo editar essa imagem? Não. Consigo recortar essa imagem? Não. Tá certo? Mas eu consigo visualizar e fazer trabalhos em cima dela também, tá? Aqui um outro tipo de conexão, tá? É uma conexão ainda WMS, mas lá dentro do Geoportal a gente pode fazer o download, bastando clicar ali naqueles três pontinhos, e também posso fazer a conexão que está bem ali embaixo, ó, link WMS, tá? Aqui eu apresento para vocês a interface padrão do nosso QGIS. Aqui em cima nós temos as nossas ferramentas, né? Aqui algo que a gente vai explorar muito, que é a nossa caixa de ferramentas, né? Aqui é uma área do navegador, é como se fosse um Windows Explorer, beleza? E aqui é a nossa área de trabalho das camadas, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente acaba de abrir aqui uma imagem matricial, ela vai aparecer aqui essa imagem, tá? Quando eu abro um arquivo vetorial, ele vai vir aqui para cima, né? Lembrando que isso daqui é hierárquico. Então, por exemplo, se eu tenho uma camada vetorial 1 aqui e uma matricial 2, eu vou estar visualizando a camada 1 acima da 2. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu não estou vendo a minha camada 2. Por quê? Porque a 1 está acima. Então, a gente precisa o quê? Colocar a 2 acima e trazer a 1 para baixo para poder visualizar nessa região aqui, que é a nossa área de trabalho de visualização, tá bom? Aqui está a nossa caixa de ferramenta, ou seja, isso daqui, pessoal, é de suma importância porque aqui é onde que estão todas as ferramentas matemáticas, tá? De processamento, tá bom? Então, se eu preciso recortar uma imagem, se eu preciso fazer uma álgebra de bandas, aqui que está o meu cabedal de ferramentas. Toda essa região aqui, certo? Além assim, a gente pode acessar de outros locais também, né? A gente pode acessar aqui por cima também, nessa barra aqui, tá bom? Muito importante quando a gente acaba de baixar o nosso QGIS, e lembrando que vocês vão baixar a versão estável do QGIS, né? Quando chegar lá no site do QGIS, a gente vai ter a versão estável e a versão mais recente. Vocês vão baixar a versão estável. A gente vai precisar instalar alguns plugins, tá? Esses plugins eles têm o objetivo de aumentar a nossa caixa de ferramentas, tá bom? É, e aí deixo aqui de exemplo alguns desses plugins importantes para os nossos trabalhos,
tá? Existem outros aí que a gente vai instalar também ao longo das nossas atividades. Beleza? Aqui é um exemplo de como fazer essa conexão WMS, tá? Então, lá no navegador, lá no nosso Windows Explorer do QGIS, a gente tem uma aba aqui, ó, WMS, nova conexão, escreve qualquer nome aqui e cola o endereço. A partir daqui dá o OK e aí a gente acaba fazendo a conexão. Já tem uma aula sobre esse plugin que é para a gente incorporar dentro do QGIS mapa base do Google, do Waze, do SGS, OpenStreetMap, do Bing, né? Lembrando que após a instalação desse plugin, a gente precisa alterar alguns detalhes aqui nas configurações, tá? A gente tem que adicionar esse pacote, depois salvar, né? Aí sim vai aparecer todos esses bases cartográficas aqui. Falando aqui, voltando lá naquela interação da radiação eletromagnética, nós temos aí o NDVI, que é um índice que permite identificar a presença de vegetação verde sadia a partir do seu brilho, em relação à interação com a onda eletromagnética, a partir da sua reflectância, como a gente já verificou lá. O, a vegetação saudável, ela tem uma capacidade de, de refletir mais a onda eletromagnética do infravermelho próximo do que uma vegetação estressada. A partir disso, a gente tem uma conta consagrada aqui matematicamente, né? E a partir desse resultado, a gente vai ter valores que vão variar de -1 a 1. Lembrando que quanto mais próximo do 1, mais saudável está essa vegetação. Entre 0,33, a gente tem uma moderada saúde dessa vegetação. E entre -1, 0, até um pouco antes do 0,36, a gente tem aquelas vegetações que a gente diz bastante seca, tá certo? Então, a partir da confecção, da construção desses índices espectrais, índices de vegetação, a gente pode fazer análise do nosso terreno em relação tanto à severidade dos incêndios florestais, quanto o sentido de propagação, né? Lembrando que quando a gente tem uma vegetação que está bastante saudável, consequentemente, ela tem uma hidratação um pouco maior. Isso diminui a velocidade dos incêndios, porque ele vai ter que desidratar, depois da desidratação, vem os gases de pirólise e aí sim a ignição do combustível, tá bom? Alguns outros índices aí consagrados na literatura, índice de queima por razão normalizada. Qual é o tipo de conta que a gente faz para encontrar esse índice? Pega um infravermelho próximo, subtrai do infravermelho médio, tá? Divide pela soma e multiplica por 1000. E aqui a gente tem as referências, né? Para verificar principalmente a severidade das queimas, né? Então, esse índice nós utilizamos para analisar a severidade da queima. Lembrando que severidade altas, os resultados vão ser cada vez maiores, e severidades pequenas, menores. O que a gente pode fazer para analisar esse tipo com esse tipo de índice? Poxa, vocês concordam comigo que um incêndio que ocorreu numa determinada data e um incêndio ocorrido em uma data mais moderna, por exemplo, eu tenho um incêndio antigo e um moderno, né? Esse antigo, provavelmente, né, ele depois de um tempo ele vai começar a crescer um certo tipo de vegetação, nem que seja uma gramínea, tá certo? Então isso vai fazer com que esse NBR ele seja baixo, tá certo? Ele seja baixo. E nesse sentido, pessoal, em contraste com o incêndio mais recente, que ainda não teve a oportunidade do crescimento de gramíneas, vai ter um NBR mais alto. Então, a partir desses valores, dessa análise, a gente pode ver, ó, o incêndio ele atingiu determinada parte, né? Ou de forma menos severa, ou ele foi tão severa quanto esse outro, só que esse daqui já ocorreu há um certo tempo e, portanto, favoreceu aí o crescimento de gramíneas, né? Então, é aqui que a gente consegue construir esses tipos de análise em relação às imagens espectrais, as imagens ópticas.
tá? Existe esse outro índice aqui, e lembrando ali, o DNBR é o quê? É você calcular o NBR antes e o depois, né? Você pode fazer a diferença entre esses índices. Assim como o NDVI, eu posso calcular o NDVI antes, o depois e subtrair um pelo outro. Lembrando que quando a gente vai fazer isso que a gente chama de álgebra de bandas, eu tenho que ter imagens, né, com mesma resolução espacial, ou seja, com o mesmo tamanho de pixel, né? Que eu posso colocar aqui um pré, um pós e esses meus resultados ser um delta, né? Um pixel com a variação entre o antes e o depois. Tá bom? Aqui a gente tem um outro índice também consagrado aí, é o RDNBR, que é uma relação entre a diferença normalizada da taxa de queima. Tá bom? Então, o que muda ali? A gente tem a gente calcula primeiro o NBR antes, tá? Depois um NBR depois do fogo, divide pela raiz do módulo do antes menos o depois dividido por 1.000. Então, depois dessa conta, vai ser gerado um valor numérico. E a partir desse valor numérico, a gente pode mudar a paleta de cores e assim fazer a nossa análise é, dessa razão entre a severidade da queima entre antes e depois. Tá bom? Existe um outro índice também, um índice de área queimada, e aí dentro da literatura é, tem a informação que não apresentaram boa separalidade entre os pixels de área queimada e não queimada, mas é um índice aí também consagrado na literatura, tá? Que nada mais você pega ali o valor de 0,1 menos, né? E aí esses dados nossos têm que estar em reflectância, não pode estar em números digitais. Lembrando que uma banda RED aqui em números digitais vai ter um valor lá, 10.000, né? Então eu preciso transformar isso daqui em valor de reflectância para 0,5, 6, aí vai depender da banda e do valor energético, tá bom? E aí a gente faz essa conta, a partir daí a gente tem esse novo índice aí também, tá? E posso fazer a diferença, né? Todo índice, pessoal, que a gente calcula, a gente pode fazer a diferença entre o antes e o depois, né? Aqui alguns exemplos da literatura, quando a gente faz esse antes e depois, tá? O delta aqui para caracterizar a severidade da queima, ó, utilizando o BAI, o NBR, o NDVI, o SAV, que se eu não me engano ele usa o verde, né? O infravermelho menos o verde dividido pelo infravermelho mais o verde. Este outro índice, esse outro e esse outro, tá bom? Aqui um exemplo, por exemplo, do NDVI de uma imagem Landsat do ano passado. Esse NDVI eu mesmo que calculei aqui. Então, o que a gente percebe? Algumas regiões aqui dentro da área queimada, ó, né? Aonde está vermelho é que está bastante severo. Aonde está o azul, menos severo. Então, pode ser que aqui a gente ainda tenha algum tipo de atividade de vegetação, tá certo? Ou podemos dizer que o incêndio nesse local aqui ele não teve tanta severidade. E essa severidade ela pode estar associada, e a gente tem que olhar qual era o tipo de combustível que tem aqui. Porque às vezes ele foi bastante severo, só que a vegetação aqui ela era mais hidratada, ela era mais composta de vegetação mais densa. Então, por isso que mesmo o incêndio tendo uma grande intensidade, parte da vegetação aqui permaneceu com atividade fotossintética, né? E aqui a gente poderia estar representando como uma área de campo limpo, que só tem gramínea. Então, de fato, o incêndio nem foi tão intenso aqui, mas como era uma região de bastante gramínea, toda essa gramínea, pelo pequeno fogo que passou ali, já foi responsável pela sua destruição. Então veja que tem vários contextos aqui que a gente pode estar fazendo análise, tá bom? Então a gente não pode sempre calcular o índice e já enviesar para esse lado, tá bom? E é isso, pessoal. Essa aula, então, a gente veio só comentar esses assuntos iniciais e, próxima aula a gente vai falar sobre outros assuntos aí relacionados ao sensoramento remoto, principalmente aí a parte das classificações supervisionadas.